Olá, meus queridos, tá aí então o simulador, né, um programinha em HTML da Universidade do Colorado que permite, né, fazer a simulação do comportamento dos gases, né. Notem aqui que nesse programinha a gente tem um sistema fechado, né, no qual está acoplado um termômetro, um sensor de pressão. Existe a possibilidade de contrair e de expandir esse sistema. Existe a possibilidade de aquecer ou resfriar esse sistema e existe a possibilidade de injetar partículas nesse sistema, né? Enfim, vou resetar aqui, vamos voltar às condições iniciais e começar a fazer as nossas simulações. Por exemplo, né, se a gente quer verificar a influência da temperatura sobre a pressão num volume fixo, né? Inclusive, foi esse experimento que gerou, né, uma das leis empíricas dos gases, né? O simulador, né, serve aí para mimificar o que os caras fizeram, né? Eles tinham controle de volume, temperatura e pressão para uma massa fixa de gás e fizeram várias medidas, né? Medidas que foram colocadas num gráfico e aí o comportamento foi determinado. Então, vamos imaginar que a gente está fazendo isso, né? Eu quero verificar num volume constante, então manter constante o volume, como a pressão vai responder a variações de temperatura, né? Então, para uma massa de gás com volume fixo, qual a resposta da pressão frente a variações de temperatura? Então, vamos lá, já fixei o volume, vou colocar partículas por aqui que fica mais fácil do que mexer com essa bombinha, né? Então, 100 partículas leves, por exemplo. Temperatura, né, já foi automaticamente fixada em 300. Então, a resposta é a 300 Kelvin, 100 partículas nesse volume mostram uma pressão exercem uma pressão de 12 atm aproximadamente, né? Notem aqui que o valor tende a 12, flutua em torno de 12 e é exatamente assim, porque o sensor responde ao choque das partículas. Então, não fica fixado num valor, né? Existem pequenas flutuações em torno de um valor, né? Então, influência da temperatura sobre a pressão, num volume constante. Se eu jogo essa temperatura para 600 agora, qual é a resposta na pressão, né? Se eu não mexer no volume e nem mexer na massa de partículas. Vamos ver? Né? Então, aquece o sistema e mantém a taxa de aquecimento de forma que ele fique a 600 graus. Então, vamos lá, tá subindo, chegando, fui demais. Aí, vou ficar no 601, gente, porque esse negócio é uma coisa. Se abaixar, abaixa demais, se subir, sobe demais. Então, olha lá. Agora, no dobro de temperatura, o dobro de pressão, né? Então, eu tenho 2 pontos já. 300 Kelvin, 12 de pressão, 12 atm. 600 Kelvin, 24. E assim pode-se fazer, né? Vamos agora jogar para 150. Vamos resfriar e ver a resposta na pressão. Vejam, estou chegando lá, baixa mais um pouco. 164. 154. Opa, tá bom, 152. Senão abaixa demais. Vejam, né? Aí 100 partículas no mesmo volume, agora numa temperatura de 150, exercem pressão de 6, né? Então, fazendo isso repetidas vezes, né, tem-se um conjunto de dados grandão que pode ser grafitado, né, e o comportamento analisado, né? Então, dessa forma, uma das leis empíricas dos gases foi obtida. Vejamos agora qual o comportamento do volume sobre a pressão, mantendo a temperatura constante. Então, se eu puder, né, fixar a temperatura e começar a contrair ou expandir esse recipiente, qual a resposta na pressão, né? Então, vamos lá. Para isso, eu preciso fixar a temperatura, né? Então, manter constante a temperatura. Deixa eu ver se eu consigo chegar no 150. Peraí. Deixa eu baixar para 150. Consegui. Então,
com o termostato ligado em 150, a gente vai agora fixar essa temperatura e ver a influência do volume sobre a pressão, né? Esse volume aqui, eu posso monitorar ele através da medida dessa largura, né? Desse comprimento aqui, a largura da caixa. Então, a princípio aqui está mostrando 10, eu vou reduzir essa caixa à metade do seu volume, por exemplo, né? De 10 eu vou jogar para 5 aqui. Vamos ver a resposta na pressão. Dobrou, né? Estava em 6, está tendendo a 12. Então, quando o volume é reduzido à metade, a pressão dobra. Enfim, poderíamos fazer outra medida. Agora, com o volume, né, correspondente aqui a 5,9 nanômetros nessa distância, a pressão está mais alta? Mais baixa, desculpa. Com a caixa um pouco mais expandida, pressão mais baixa. Mais expandida ainda, pressão mais baixa ainda. Vou ao máximo aqui possível. Pressão reduziu aproximadamente 4, né? Então, o que isso aqui está mostrando? Que quando o sistema é comprimido, a pressão aumenta. Quando o sistema é expandido, a pressão reduz. E, além disso, é possível determinar o comportamento, no sentido de que como uma variável influencia a outra, né? Isso a gente só consegue descobrir fazendo muitas vezes o experimento, né? Obtendo muitos dados e colocando num gráfico, né? Então, dessa forma, dá para saber qual a dependência, né, da pressão com o volume numa temperatura fixada, beleza? Deixa eu voltar para o 5 aqui para a gente ter um valor de referência, né? 150, 12 de pressão. Vamos ver agora qual o efeito da temperatura sobre o volume, né, numa pressão constante. Então, eu quero que a pressão fique constante e vou ver a resposta do volume frente à temperatura. Ou seja, vou aquecer isso aqui, vou resfriar, né, de modo a manter a pressão constante. Para a pressão ficar constante com o aquecimento ou resfriamento, obviamente o volume tem que variar, né? Porque se o volume não variar e eu aquecer, né, a pressão vai aumentar e vice-versa, né? Então, vejamos aqui como a temperatura influencia o volume a fim de manter a pressão constante, né? Então, vamos marcar aqui, né, essa opção, né, onde a pressão está constante através de mudanças no volume, né? Então, vamos aqui ver a influência da temperatura, vamos pegar essa temperatura e vamos dobrar, né? De 150, vamos jogar para 300, e a pressão não pode sair desse valor, né? Vamos ficar atento aqui nesse valor para ver se ela não vai mudar. Eu vou fazer o aquecimento e vocês observem o que vai acontecer com o sistema. Estou aquecendo, eu quero ir até 300. Olha o que está acontecendo. Expansão, né? A pressão só se mantém porque está acontecendo expansão. 300, vamos lá, você consegue. 301. Enfim, né? Pressão constante só é possível se o volume variar, uma vez que eu aqueci, tá? Então, o comportamento da temperatura sobre o volume com a pressão constante é esse. Se eu aqueço, para a pressão ficar constante, o negócio tem que expandir. Se eu resfrio, para a pressão ficar constante, o negócio tem que contrair, né? E aí, fazendo repetidamente esse experimento, dá para determinar aí qual é a influência da temperatura sobre o volume. Dá para obter um conjunto de pontos, colocar no gráfico e verificar qual é a dependência do volume com a temperatura. E essa também gera uma das leis empíricas dos gases. Tá ok, galera? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? E, posteriormente, a gente vai fazer uma atividade relativa a essa simulação, né? Que nos permite visualizar melhor como foi, né? Como foram feitos os experimentos que geraram as leis empíricas dos gases. Tá? Então, resgatem aí os nomes importantes, resgatem os pontos que geraram as leis, resgatem os gráficos, e em breve a gente vai estar fazendo uma avaliação a respeito disso aqui. Tá bom? Espero que tenham entendido, né? O simulador é bem simpático, né? Responde bem, é bem satisfatório, né? Nos permite visualizar realmente, né, como é que isso foi feito, né? Através desse tipo de aparato, galera. Recipiente fechado, no qual é possível monitorar temperatura, pressão e fazer controle também de volume. Beleza? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.